A alma humana é imortal. Professor, isso é dogma de fé. Não, não é. A base racional disso é o seguinte: a ânima, a alma, a ânima humana, ela é uma ânima sensível e racional. Ela é uma ânima animal e racional. O ser humano tem intelecto, raciocina. E isso é que nos faz essa função, ela transcende a experiência corpórea. A quarta é consequência imediata do terceiro bloco, a realidade transcendente, que é a alma humana é imortal. A alma humana é imortal. Ih, professor, já está falando de religião. Você disse que não ia falar de religião. Não, eu falo de religião aqui, sim, mas o mote, a base, não é uma base religiosa. Eu não preciso que você professe a mesma fé que eu, tá certo? Vou abrir aqui que o calor tá um absurdo. Não preciso que você professe a mesma fé que eu, tudo bem? Ah, claro que sim, professor. Você está dizendo que a alma é imortal? Não, peraí, primeira coisa. Isso daqui, eu estou dizendo que é o pensamento que eu escolho. Se você quiser seguir um outro pensamento, grande dia, meu amigo. Espero que dê certo. Tomara que dê certo, tá certo? Se eu escolhi esse é porque eu acredito que esse é melhor e as consequências dele, os resultados vão ser mais produtivos. Mas eu posso estar errando minha análise. Eu posso estar errando na minha escolha. Não tem realmente, né? Na verdade, eu nem sei se eu posso dizer para você, espero que dê certo, porque se der certo para você, vai dar certo, vai dar errado para mim. Não, professor, porque a verdade é relativa, pode dar certo e errado para os dois. Aí volta lá para o segundo bloco, tá certo? Então, a alma humana é imortal. Professor, isso é dogma de fé. Não, não é. Tá? A base racional disso é o seguinte: a ânima, a alma, a ânima humana, ela é uma ânima sensível e racional. Ela é uma ânima animal e racional. Racional. O ser humano tem intelecto. Então, já expliquei isso aqui no canal, essa plantinha, ela é um ser vivente, então ela tem ânima. Certo? É uma ânima vegetativa, vegetal essa ânima aqui. A ânima animal, além de se alimentar, crescer, reproduzir como a ânima vegetativa, a ânima animal, ela é capaz de sentir, experimentar, guardar memórias dessas experiências do universo particular. Então, isso é são o que os animais fazem. Certo? O ser humano, além de ter uma ânima, ou seja, um ser vivente, se alimenta, cresce, reproduz, sensível, como os animais, ele sente, experimenta o universo ou a realidade particular, o ser humano raciocina, ele tem intelecto. E isso é que nos faz essa função, ela transcende a experiência corpórea. Então, para eu crescer, para eu me alimentar, para eu me reproduzir, eu preciso do meu corpo. Para eu sentir e experimentar a realidade particular, eu preciso dos meus sentidos, eu preciso da minha realidade corpórea. Mas isso as plantas têm, as sensações dos animais têm. Mas o intelecto, ele é uma função transcendente à realidade corpórea. Ele é transcendente em todos os aspectos. Tudo bem? Então, os físicos, buscando a teoria de tudo no universo, eles construíram uma coisa chamada de teoria M, que era a antiga teoria das cordas, tornou teoria das membranas. E eles, matematicamente, construíram um modelo que explicaria a realidade do universo, né, numa realidade em 12 dimensões. Quer dizer, os caras, vejam só, a gente
Nossa mente percebe 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. Muito dificilmente a gente percebe uma dimensão temporal, tá certo? A gente tem dificuldade, inclusive, com essa perspectiva de tempo. A gente começa a pensar aqui, começa a bugar a cabeça. Porra, o tempo existe mesmo? O que é isso? Isso é uma questão filosófica importante. Então eu percebo altura, largura e profundidade. São 3 dimensões espaciais. Os caras construíram uma teoria onde a realidade ela está acomodada em 12 dimensões, que não pode ser percebida pela mente. Porra, isso é intelecto humano, porra. Eu não estou dizendo que os caras estão certos. Se eles estão certos, essa função transcendeu a experiência corpórea. Transcendeu a experiência corpórea. Isso é uma faculdade que transcende a experiência corpórea. Você está entendendo? Eu estou conseguindo compreender uma coisa que eu não estou experimentando sensivelmente. Então, isso está dentro da própria ciência. Isso é a composição do Sol. Qual o tamanho como energia escura? Como é que concebe isso? Isso nenhum animal consegue conceber. Isso fica muito expresso na própria cultura, na literatura, na pintura, na música. Então, veja, eu não estou falando de uma dimensão espiritual. Estou falando de uma função, de uma faculdade própria da natureza humana que os animais não têm. Professor, como é que você sabe? Não há cultura. Não há cultura. Você não tem, por exemplo, um rito de passagem da vida, uma reflexão sobre a vida após a morte dos cachorrinhos. Isso é coisa humana. A gente aqui em terra que faz o enterro do nosso pet. Entendeu? Então, por exemplo, tem lá 2 cachorrinhos, mãe e filho. Aí o filho morre. Esse cachorro aqui, ele vai sentir a ausência. É um sentimento particular. Ele não vai buscar uma orientação espiritual. Ele não está. O que transcende essa realidade não está o. Desculpa, professor, porque você não conhece meu cachorro. Desculpa, ele não faz isso, porra! Porque a ânima do animal, as suas funções dependem exclusivamente da experiência corpórea. Então não existe céu de cachorro. Mas a alma humana, sim. Certo? A alma humana. Isso daí, professor, não sei não, viu? Não, mas se você pega os próprios materialistas, como, por exemplo, os estoicos são materialistas. Nós morremos e voltamos para o universo e seremos esquecidos. Só que, veja, a minha alma, toda essa minha experiência, ela será devolvida para o universo e permanecerá. Para alguns físicos, por exemplo, que são materialistas, essa minha experiência, esse conhecimento, ele não vai se perder. Então, o conhecimento que eu estou gerando aqui nessa live, ele não vai se perder, ele vai transcender a mim mesmo. Isso um animal não pode fazer. Isso é uma experiência humana. Isso nos diz que temos algo que de fato permanece para além dessa realidade. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Volta para a questão, inclusive, dos valores. Eu não posso reduzir os valores das coisas a essa experiência aqui. Se você não tem essa compreensão, então você vai ser tipo assim, aquelas pessoas que admiram o Vocaro do Banco Master, né? Não é aí que tá bombando agora na internet? Vamos ver se eu citando esse nome aí, se o YouTube vai entregar mais minha realidade. Porra, mas o cara ficou milionário. Aí eu tenho
Não, o cara era um mau caráter, mas eu respeito, porque o cara, pô, olha o que o cara fez, olha o poder que o cara alcançou. Ou então, você vai cair, por exemplo, na dialética, numa compreensão de justiça que tem que ser feita aqui e agora. Volta para a questão da realidade transcendente. Porque eu não consigo compreender uma realidade que me transcende. Então, tudo bem. Tudo que você tem é a sua experiência agora. Vai ser toda a sua, todos os seus valores se resumem aí você vai cair, por exemplo, na armadilha do utilitarismo. Eu vou simplesmente evitar a dor e buscar o prazer imediato. Não, eu não escolho isso para mim. Eu prefiro essa filosofia. Ainda que não exista céu, que eu acredito que existe, ainda que não exista Jesus Cristo, que eu acredito que existe, ainda que não exista nada disso, eu escolho o pensamento de que a alma humana é imortal. Então, o que eu faço aqui irá ecoar de uma forma ou de outra. Ainda que seja pelo simples eco vibracional das ondas das minhas escolhas, elas vão ecoar para sempre. Eu poderia explicar isso fisicamente. Então minha voz, ela sai como uma onda. Ela vai se dissipar para sempre. Para sempre. Isso me chama a um outro tipo de responsabilidade. Isso me convida a priorizar as coisas de uma forma diferente. Por isso que eu escolho esse pensamento. Maravilha? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte de uma live que eu vou deixar recomendada aqui. E desse lado, um vídeo especial para você. E se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Grande abraço!